Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Lembre-se do contexto. Nós estamos dentro de que contexto? Estamos no contexto, irmãos, de os discípulos terem feito uma pergunta para Jesus: quando sucederão essas coisas? Quando sucederão, irmãos? Eles perguntaram para Jesus: quando sucederão essas coisas que o Senhor está falando, que não ficará pedra sobre pedra? Não é isso? O templo será todo destruído, E qual o sinal da vinda do Senhor, da tua vinda, e qual o sinal da consumação do século, ou seja, do final dos tempos? Então Jesus respondeu em 3 sessões. A primeira sessão foi o final dos tempos para os judeus. Eu já falei sobre isso. E até agora há pouco, terminei agora há pouco a parábola dos talentos, foi a sessão que o Senhor falou quanto à igreja. Quanto à igreja, a igreja precisa olhar para a parábola da figueira e saber quão próximo está o fim. Vocês sabem, quando fala o fim em Mateus 25, o fim já é chegada da grande tribulação. A chegada do fim, eu não quero estar aqui. Eu quero ser arrebatado antes do fim. Então a igreja precisa estar apercebida. E a igreja, irmãos, é que define o tom do avanço para o fim. Por quê? No versículo 14: e será pregado este evangelho do reino a todo mundo para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer, a igreja é que define o ritmo para trazer o fim. E não só isso, irmãos, quando chegar na grande tribulação, muitos cristãos que não forem vencedores, muitos cristãos vão fugir do epicentro da grande tribulação, que é o Oriente Médio e Europa, o hemisfério norte, e vão fugir para o deserto. Esse deserto é a América do Sul. Muitos filhos de Deus virão para a América do Sul para fugir da grande tribulação. Não que aqui não tenha efeito da grande tribulação, mas não estará no epicentro, E eles precisarão ser sustentados como cristãos. Graças a Deus vão encontrar milhões de livros aqui. Vão encontrar a estância Árvore da Vida. Vão encontrar esse local de reuniões, Eles poderão ser alimentados. Mas eu não quero estar aqui, Nós, quando começamos a entrar em Mateus 24, quando eu comecei a falar do monte do templo, as coisas em Israel começaram a ferver. A pressão para edificação do terceiro templo está fervendo, está pegando fogo lá. Irmãos, o Senhor, logo, irmãos, eles não vão conseguir segurar, não. A pressão vai ser tão grande que eles vão construir o terceiro templo, por bem ou por mal. Irmãos, mas para isso, então, com essa pressão toda, vai surgir um homem. Esse homem, irmãos, se tornará o anticristo mais tarde. Mas esse homem poderoso, influente, ele vai conseguir achar uma solução, negociando, vai estabelecer uma aliança, aliança de 7 anos. Irmãos, não está longe de nós. Quando estabelecer essa aliança de 7 anos, o mundo todo vai dizer: paz, segurança. Agora o mundo vai ter sossego, vai ter paz, porque esse homem consegue apaziguar todo mundo. Irmãos, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que sobreviverá repentina destruição. Então, irmãos, quando firmar essa aliança, você não seja como os outros, paz, segurança e acomodar. Irmãos, aí você e nós teremos poucos anos para sermos arrebatados. Porque no meio dos 7 anos, ele vai quebrar a aliança e vai virar um outro homem feroz, e vai colocar a imagem da besta dentro do templo, porque o templo reconstruído por causa dessa aliança voltará a funcionar com seus sacrifícios levíticos, E ele vai quebrar essa aliança, vai parar, cessar o sacrifício diário. Ele vai colocar a imagem da besta dentro do templo, do santo lugar. Essa besta, essa imagem, pela primeira vez um ídolo, vai falar, vai conferir um fôlego ao ídolo,
e vai ter capacidade de matar todos quantos não adorarem a besta. Começa os 3 anos e meio da grande tribulação. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos às ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Quando será isso? Quando vai acontecer isso? Isso já será a segunda vinda de Cristo, mas a vinda pública. Nós aguardamos a vinda secreta do Senhor Jesus. Nós aguardamos a vinda secreta do Senhor Jesus antes da grande tribulação. Em algum momento antes da grande tribulação, o Senhor vai vir como ladrão da noite. Ele vai vir roubar, entre aspas, o que tem mais valor da sua casa para si. Irmãos, que são os vencedores. Então não espere a vinda pública, aguarde a vinda secreta, tá? Então, só que agora, como estou falando das nações, dos gentios, e já estou falando da vinda pública do Senhor, já no final da grande tribulação, tá bom? Estou falando do final da grande tribulação. Então, quando vier o Filho do Homem na sua majestade, tá? Então eu quero explicar isso. No primeiro aspecto, a sua vinda será secreta para os cristãos prudentes que já dormiram como as virgens sábias, em Mateus 25, versículo 4, e os cristãos vigilantes, como aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação, de Mateus 24, 40 e 41. Só para refrescar a memória de vocês. 40 fala: 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão no moinho, uma será tomada e outra será deixada. Irmãos, esse é o momento da vinda secreta. Nós todos estaremos na atividade normal de um homem. No dia a dia, você não precisará deixar de estudar, deixar de trabalhar, deixar de casar-se, deixar de ter filho. Não precisa. Trabalha, viva normalmente, mas você é diferente dos demais. Você tem um coração que ama a vinda do Senhor. Você, através dessa palavra profética toda, você vive vigilante, você vive apercebido, você vive sóbrio, você vive o quê? Praticando a palavra profética. Você vive pregando o evangelho, você vive cuidando das pessoas, você vive fazendo comportamento dinâmico, você vive o quê? Você vive servindo a igreja, aperfeiçoando os outros, cuidando dos outros e edificando com todos os irmãos. Irmãos, é assim. Você vive, de repente, quando na vinda secreta do Senhor, o Senhor te achar como no estado de um vigilante, irmão, o Senhor vai te levar. Pela primeira vez, irmãos, vai ter pessoas que vão sumir na face da terra. Opa! E o Deus sumiu. Cadê? O Vitor sumiu. Irmãos, um será arrebatado, mas outro deixado. Puxa, que tristeza daquele que foi deixado, né? Por isso, irmãos, vamos vigiar, porque a vinda do Senhor será como ladrão e exige que sejamos vigilantes. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a hora, que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixarei que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. E no segundo aspecto, a sua vinda será pública. No final da grande tribulação, ele virá principalmente para os judeus e para os gentios incrédulos, tá? Então a sua vinda pública será um relâmpago.
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você sabe como eu entendo? Por que eu entendo que a vinda pública do Senhor será como um relâmpago? Irmão, porque o relâmpago é a luz, né? A luz que surge quando emite o raio, tá? O relâmpago é diferente do trovão. Trovão é som, não é? Relâmpago é luz. Quando você vê a luz, chega muito antes do som, nas noites de tempestade. Por quê? Porque a velocidade da luz para nós é quase que imediata, não é isso? Quando acontece um relâmpago, já chega para nós imediatamente, tão rápida, né, que a luz viaja. Mas o som viaja a 340 metros por segundo. Então, se acontecer um relâmpago a 340 metros de mim, eu vejo a luz imediatamente, mas o som chega 1 segundo depois. Entenderam? Se acontecer 3 vezes isso, eu vou ouvir o som 3 segundos depois, tá? Então assim, por isso que aqui não fala que a vinda do Senhor será como trovão. Não, porque o trovão demora. Então será como relâmpago. Sabe por que será, a vinda do Senhor será como relâmpago? Porque, irmãos, o globo terrestre, em termos de tempo, é dividido em fusos horários, não é isso? E se o Senhor voltar por um fuso horário, o outro, então, quem sabe, um tem que esperar 24 horas para ver a vinda do Senhor. Vocês entenderam? Por isso que a vinda pública do Senhor não tem que esperar fuso horário. A vinda do Senhor, irmãos, é relâmpago, acontecerá para todo mundo. Todos os 24 fusos de horários. Imediato. Tchum! Todo mundo vai ver a vinda do Senhor. Vocês entenderam? É por isso que aqui fala do relâmpago. Virá como relâmpago. Acho que eu sou o único que interpreta dessa forma, né? Por quê? Porque ele sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. De uma vez. Tchum! De uma vez, tá? E assim há de ser a vinda do Filho Homem. Claro que aqui fala do relâmpago físico, mas a vinda do Senhor será semelhante a isso. Isso quer dizer o quê? A vinda dele será simultaneamente para o mundo todo, de Oriente para o Ocidente.